Neste vídeo eu vou te falar a real sobre ser nômade digital, porque todo mundo fala o quão maravilhosa essa vida é, e vamos combinar, né? Trabalho da praia, viajar, liberdade, sim, tem muita coisa boa, mas quase ninguém fala da parte difícil, dos perrengues, da instabilidade, do cansaço mental. Bom, eu tô aqui na Ásia, mais especificamente na Tailândia, já tem 2 meses tentando empreender enquanto eu viajo e conversando com vários nômades digitais que estão na estrada já faz algum tempo. E hoje eu quero te contar o que quase ninguém te conta. E se você está pensando em entrar para essa vida de nômade digital, esse vídeo pode te preparar. E se você já está nessa vida de nômade digital, me conta se você concorda com os pontos que eu vou falar aqui neste vídeo. E hoje eu estou falando de Koh Phangan, uma ilha aqui do sul, numa praia que dizem que não é uma das mais bonitas, mas eu acho que dá para quebrar o galho, né? Eu acho que eu vou até mostrar para vocês, espera aí, para vocês darem uma olhadinha. E me diz se vocês concordam se a praia não é bonita. Olha esse pôr do sol, meu Deus do céu. E realmente, né, tem praias mais bonitas aqui na Tailândia, como tem no Brasil também. Mas, né, eu acho que dá pra quebrar o galho. Bom. Vamos lá. Câmera arrumada para vocês verem um pouquinho do mar aqui também. E eu acho que eu vou trocar de óculos, porque eu fiz também uma colinha aqui e com os pontos principais para não esquecer de falar para vocês. E eu vou olhando aqui de vez em quando só para não esquecer de falar nada, tá? Trocando de óculos, a cegueta. Bom, vamos lá. O primeiro ponto que ninguém te conta é a adaptação constante. Então, a cada mudança de país, tem mudança de tudo, né? Tem mudança de moeda, tem mudança de comida, tem mudança de língua, tem mudança de regras, de tudo. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. E, inclusive, tem até a forma que as coisas funcionam nesse país, né? Por exemplo, eu fui para o Laos agora tem algumas semanas e lá eu tive a impressão que muita gente, eles queriam se aproveitar muito mais do que aqui da Tailândia dos turistas. E isso é muito cansativo, assim. Então, tudo porque era turista, tipo, era muito mais caro. Eles sempre tentavam, tipo, fazer um jeitinho, assim, para ganhar mais. E, assim, não dá para culpar muito também, né? Porque eles dependem muito do turismo como forma de sobrevivência. Mas é uma coisa que cansa quando você está mudando de país. E o segundo ponto são os perrengues físicos, que no meu caso e no caso de muitas pessoas que não são tailandeses, é o caso da intoxicação alimentar, que acontece com muita gente. Tem passarinhos gritando, mas faz parte da natureza, meu Deus. Que aconteceu comigo agora quando eu estava na Tailândia uma vez, mas eu tive que até parar no hospital porque não melhorava nunca. Mas aconteceu com outras pessoas também que eu conheço, mas tem muitas outras coisas, né? Eu conheço uma menina que ela precisou ter uma cirurgia de emergência, então como é que você faz nesses casos, né? E você ainda está sozinha, sem sua família, sem seus amigos mais próximos, então é bem complicada essa parte aí. Por isso que eu acho super importante você se alimentar muito bem. E até uma dica, quando você está em lugares assim que você não conhece muito bem, um local me falou, se você for para um restaurante e você conseguir ver a cozinha, já é um bom sinal, porque significa que eles são mais limpinhos, né? Mas fora isso, tem outras coisas também. Para mim, a alimentação é super importante. Então, tentar comer frutas e aí, né, tentar ver direitinho onde você vai lavar as frutas. Tomar água mineral. Eu sempre compro água mineral, porque, né, a gente não sabe também, a gente não tem todos os anticorpos contra as bactérias que eles têm por aqui. Então, é sempre importante você tomar água mineral. E tentar cuidar do seu corpo também, né? Fazer algum tipo de esporte, mesmo que seja correr ou caminhar e tal. Porque eu acho que se cuidar, assim, você não vai prevenir tudo que pode acontecer com você, mas você ajuda a reduzir as possibilidades de acontecer alguma coisa ruim com você, se você está um pouco mais saudável, né? O ponto 3 é a instabilidade emocional. E sim, tem muita coisa aqui nesse ponto, né? Uma delas é a saudade da família, que é a mais lógica, né? Vamos dizer assim, porque todo mundo passa por isso, né? No meu caso, por exemplo, eu tô do outro lado do mundo, então é bem normal. Mesmo se eu estivesse num país da América Latina mais próximo, saudade da família sempre vem e pode dar uma desestabilizada. A segunda parte é a solidão de alguns destinos. Tem alguns destinos que você simplesmente não consegue fazer amizade, então você tem que estar... Vocês estão vendo aqui a minha colinha. Vou até mostrar pra vocês, para não esquecer de falar nada pra vocês, tá?
mas ele está voando aqui e eu deixei aqui só para olhar e não sei se eu falar nada para vocês. Mas enfim, voltando, né? Um outro ponto dentro da instabilidade emocional é a solidão de alguns destinos. Tem alguns lugares que você simplesmente não consegue fazer amigos, você não está na mesma vibe das pessoas, ou você não está indo nos lugares certos, ou não tem muitos nômades digitais ou pessoas, né, que pensam parecido com você, e você acaba não fazendo muitos amigos e acaba se sentindo sozinho. Então depende também, né? Antes de fazer essa viagem agora, de começar essa viagem que eu vim para a Tailândia, eu fiz uma outra volta ao mundo neste ano mesmo. Eu fiz uma volta ao mundo neste ano mesmo e eu passei por vários países e foi um pouco mais rápido. Não foi tentando parar em lugar com nomes digitais nem nada disso. E em alguns lugares eu simplesmente não conheci pessoas e tá tudo bem. Para mim foi tudo bem porque eu fazia algumas atividades que me deixava conhecer pessoas quando eu queria e quando eu não queria também estava tudo bem, eu conseguia ficar sozinha, então depende muito do seu estado de espírito também nesse período, né? E o outro ponto é que é ao contrário, na verdade, é quando você consegue fazer muitas amizades, mas você tem que ficar falando tchau para as pessoas, porque as pessoas estão indo e vindo todo momento, então isso pode desestabilizar também. Por exemplo, agora que eu estava em Chiang Mai, eu conheci muita gente legal e muita gente já foi embora. Algumas delas eu vou encontrar de novo, né, num próximo destino, mas outras delas você acaba tendo que falar tchau e não sabe se vai ver, né, nunca mais. Então é meio cansativo às vezes. Às vezes do mesmo jeito que é bom, às vezes é cansativo. Gente, antes de entrar no ponto 4, eu quero mostrar pra vocês de novo aqui esse mar, esse pôr do sol que tá em... Pausa por uma tossida, mas olha, nossa, olha que lindo. Meu Deus, engasguei. Vou voltar aqui e botar pra cima de novo. Aí. E vou botar pra cima de novo e olhar aqui na minha colinha. Então, agora voltando, né? No número 4 são os perrengues práticos. O que acabou de acontecer comigo foi que meu computador quebrou. E como é uma ferramenta de trabalho, não tenho o que fazer, né? Eu tenho que arrumar. Só que eu estava no Laos e no Laos não conseguia achar de jeito nenhum lugar para arrumar. Ainda bem que eu fiquei só uma semana no Laos e logo depois, por ironia do destino, né? Não era para eu ter voltado para Chiang Mai, mas condições climáticas aconteceram e eu não pude ir para o meu próximo destino, que era o Sri Lanka, que estava tendo um ciclone lá. E eu tomei a decisão de voltar para Chiang Mai. E lá em Chiang Mai, na hora eu já achei algum lugar, já fui arrumar, ficou baratinho, acho que ficou 200 e poucos reais para consertar. E está funcionando perfeitamente. Vamos torcer para que continue funcionando perfeitamente. E quando essas coisas acontecerem, tá tudo bem. Tipo, você vai ficar pé da vida, não tem como, mas depois a ideia é você se acalmar e ver o que você pode fazer, né? E ainda bem, nesse caso, eu consegui resolver. O que mais? Aí tem os clássicos, né? Que é a internet não funcionar. E aí também a dica é sempre buscar lugares que tenham internet boa ou ficar próximo de cafés e coworking que tenham internet boa. E tem a questão do fuso horário, né? Com o Brasil, do Brasil para a Tailândia são 10 horas de diferença agora neste momento. Não sei se em algum momento do ano muda. Mas neste momento que eu estou gravando o vídeo são 10 horas de diferença, então que pode ser difícil, né? Ainda mais se você tiver clientes ou, né, para falar com a família, amigos, essas coisas. E né, o fato que já entra um pouco no que eu já falei, que é resolução de problemas, que você tem que resolver tudo sozinha. Às vezes você vai fazer amigos aqui e tá tudo bem, e aí eles podem te ajudar, mas na maior parte dos casos você vai fazer tudo isso sozinha. E o ponto número 5 é relacionado ao trabalho mesmo, que trabalhar viajando não é férias, né? Então você tem que saber separar as coisas. Tem hora de trabalhar e tem hora de se divertir. A parte muito boa é que você consegue, por exemplo, sei lá, se organizar no seu horário. Não necessariamente você precisa trabalhar das 9 às 6, mas acabou o seu trabalho, pelo menos é o que eu faço. Acabou o seu trabalho e você quer, sei lá, visitar um templo, você pode ir visitar. Ou hoje, por exemplo, eu trabalhei num coworking, às 4 da tarde eu tinha terminado. Aí o que eu fiz? Eu troquei de roupa e fui dar um mergulho na praia.
Ótimo também. Então tem essas vantagens, mas também tem pessoas, por exemplo, que não tem o mesmo horário que você, elas precisam fazer alguma coisa, elas querem fazer alguma coisa, querem ir para algum lugar, fazer alguma turistar em algum lugar, e às vezes você não vai poder ir porque você tem que trabalhar. E saber regrar essas coisas é muito importante. Deixa eu ver se esqueci mais alguma coisa que entra um pouco também no que eu já falei, que é a questão do fuso horário e em relação a clientes. Porque às vezes você está num fuso horário muito diferente, pessoas olhando aqui, e aí você fica meio sem graça, né? Mas tudo bem, voltando. Da questão do fuso horário, né? Que eu já falei um pouco, né? Às vezes você tem cliente em outros fuso horários, às vezes você tem que se organizar um pouco. Muitas vezes, né, eu vi casos de pessoas, de amigos meus nômades digitais que eu fiz lá em Chiang Mai, por exemplo, não poderem fazer coisas com a gente, sei lá, por exemplo, sei lá, sair para jantar, porque tinha uma reunião às 11 da noite por conta de fuso horário. Então, isso acontece muito e você tem que se organizar. Da mesma coisa que um trabalho normal de CLT, você tem que se organizar para algumas coisas, para outras coisas. Aqui é um trabalho normal também e você tem que se organizar para outras coisas. E esses foram as 5 cigarras enlouquecidas, meu Deus. E esses foram os 5 pontos que ninguém te conta sobre ser nômade digital. Eu não sei se você concorda comigo, me diz o que você acha nos comentários. Se você já é nômade digital, é isso mesmo? Você colocaria alguma outra coisa? Se você não é nômade digital, você acha que tem outras coisas também? Qual é a sua percepção? Você acha que é isso mesmo? E tem cigarras enlouquecidas aqui dos dois lados. Eu espero que vocês estejam escutando o que eu estou falando. Mas antes de fechar o vídeo, eu queria trazer um pouco aqui a minha percepção. Eu, na verdade, eu não me defino como nômade digital, eu estou testando um pouco essa vida, porque eu acho que tem várias coisas da questão, por exemplo, da liberdade que eu quero adaptar para a minha vida pessoal. E eu acho que também a percepção das pessoas que são nômades digitais são muito parecidas com o que eu busco. E essa questão mesmo, né, de liberdade, de um pouco mais de flexibilidade, e a questão mesmo de ter um trabalho digital, que também é o que eu estou buscando, é o que eu estou indo atrás. Mas a minha ideia aqui é um pouco testar algumas coisas para testar algumas coisas. Mas a minha ideia um pouco aqui é testar. Meu Deus, aumentou. Será que ela está pedindo para eu parar o vídeo, para acabar o vídeo? Jesus amado. Como diriam no interior, Jesus amado. Enfim, eu espero que vocês estejam me escutando. E então, a minha ideia aqui é testar e ver algumas formas que eu posso trabalhar, ver como é que eu posso fazer para ter uma vida com um pouco mais de liberdade, não necessariamente para ser nômade digital, para ficar viajando o tempo inteiro. Eu quero ter uma base muito em breve, quero ter um lugar para morar, uma casa para chamar de minha, mas por enquanto eu ainda vou ficar por aqui testando, vou para vários outros lugares de nômade digital, pelo menos essa é a ideia. E eu sei que essa vida também tem vários privilégios, mas não é só isso, tá? Às vezes a gente acha que tem muitos privilégios e realmente acho que de certa forma tem, mas eu acho que tem coisas que você pode fazer para se planejar e para fazer essa vida acontecer. Eu não estou aqui porque ninguém está pagando nada para mim, eu estou aqui porque eu me planejei para estar aqui. E é claro que existe um privilégio, mas o privilégio vem em forma de, por exemplo, eu tive acesso a uma boa educação, eu falo várias línguas fluentemente, então isso sim, é claro que ajuda, mas eu acho que conhecendo e falando com muitas pessoas por aqui, tem várias formas e várias histórias diferentes, então eu acho que você não necessariamente precisa copiar e colar o que eu estou fazendo, o que eu falo aqui nos vídeos, mas escutar e filtrar, que às vezes pode te dar alguma ideia de alguma coisa, mas sempre adaptar à sua realidade. Porque a sua realidade é diferente da minha, que é diferente das outras pessoas que eu encontro por aí. E se planejar, porque sim, é possível e é possível para todo mundo, tá? De novo, tem sim privilégio, mas a maior parte de tudo isso é você fazer acontecer, você ir atrás, se planejar e fazer o negócio acontecer. E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, me conta o que você achou aqui nos comentários. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e fica de olho para os próximos vídeos aqui do canal. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.